povo do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Criticando, eu sou o André Carvalho e recentemente eu assisti Maze Runner Prova de Fogo. É o segundo capítulo de uma trilogia de 4, porque o quarto livro ele é um prequel, então ele não pode ser considerado parte da cronologia do Thomas e das aventuras do Thomas, mas enfim, é uma trilogia, creio eu, né? E depois de todas as tretas que aconteceram no primeiro filme, o Thomas e companhia, eles estão bem, eles estão tranquilões lá numa base, eles estão sendo bem alimentados, estão com cama e roupa lavada, até que acontece uma reviravolta, eles têm que sair desse complexo e eles têm que se aventurar por meio de um deserto pós-apocalíptico cheio de zumbis e criaturas estranhas. Eu dificilmente vou fazer um vídeo criticando sobre o primeiro filme Correr ou Morrer, justamente por conta de cronograma e tal, então eu já meio que vou dar uma nota de qual seria a minha crítica do primeiro filme. 8 estrelas de 10. É um filme muito maneiro, eu gostei muito da história, gostei do enredo pra caramba. E agora vamos analisar, falar as coisas boas e as coisas ruins do Prova de Fogo. E isso que é interessante desse segundo filme, ele não tenta repetir a mesma fórmula do primeiro filme, que é justamente onde se passa dentro do labirinto, onde você conhece a clareira. Eles não voltam pro labirinto, eles não passam por outros labirintos, não é a mesma prova que eles estão participando. E é isso que é bom em Prova de Fogo, eles apresentam novos personagens, novas circunstâncias, eles expandem realmente o universo do filme e deixa tudo muito mais denso. Algumas perguntas são respondidas finalmente, e tem agora mais personagens femininas, personagens fortes até, uma coisa que é muito bem-vinda para a série, porque no primeiro filme era um clube do bolinha bizarro, né? Só tinha garoto, só tinha uma personagem feminina forte, e o enredo ainda continua desenvolvendo o mito da caverna para um público mais jovem, um público que ainda não conhece muito bem esse lance, coisa que Matrix, a série Matrix, eles fizeram muito bem isso, que é o de criar um enredo, criar uma organização, criar algum tipo de ecossistema em que um grupo de pessoas vive e eles meio que ficam perdidos, eles não sabem o que é a realidade para eles se torna aquele ecossistema. Então é um tipo de enredo muito bacana e que é muito bem desenvolvido para o público jovem. Do mesmo jeito que é um filme que acerta em não repetir a mesma fórmula do primeiro filme, é um filme que peca em ser um filme de sequência. Como assim um filme de sequência? É aquele tipo de filme que você não consegue visualizar um clímax muito emocionante, com uma reviravolta incrível. Então, tipo, é um filme justamente que complementa o próximo filme que vai chegar. É como se fosse esses parte 1, parte 2 que muitos filmes estão fazendo, por exemplo, Harry Potter, Jogos Vorazes. E era um filme que dava pra não ter essa impressão de ser somente um filme sequência. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, ele poderia ser tudo para poder ser um filme de sequência. Quem lê o livro sabe muito bem disso. Mas eles conseguiram organizar o livro para poder se tornar realmente um filme que consegue ser o segundo ato, não um filme de sequência. Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, é outro filme perfeito sobre como não fazer um filme de sequência. É um filme que tem uma reviravolta incrível no final, e ele já te dá... Ele não te deixa quase que nenhuma dica do que vai acontecer no próximo filme. Você meio que fica, caraca, se acabar assim, então acabou tudo, geral, não existe mais esperança. Outra coisa chata também é o número excessivo de diálogos expositivos sobre coisas que eu não tô nem um pouco interessado de saber. Começa a explicar o passado, não, que a minha mãe, ela fez isso, ela fez aquilo, não, porque aconteceu isso. Cara, eu não tô querendo saber disso. Me explica somente um pouquinho mais sobre o que significa cruel, por que eles estão fazendo um lance de cura e tal, por que eles estão utilizando jovens. Explica um pouco mais isso, desenvolve um pouco melhor isso pro público. E é isso que dá raiva, cara. Existem personagens ali que lembram do passado, né, que eles não têm mais aquela amnésia do primeiro filme, e eles não param pra poder, tipo, respirar e conversar sobre o passado, conversar sobre o que aconteceu, sobre esclarecer isso melhor. E eu nunca li os livros, então não sei se os fãs estão gostando dessa pegada mais misteriosa dos filmes, ou se o livro também tem essa mesma pegada, se ele não explica muita coisa.
Então, tipo, eu fico meio perdido no cinema. Eu fico, caramba, eu quero saber mais, eu quero entender mais essa história, só que os personagens não explicam. Foi mais ou menos o mesmo erro que aconteceu em Matrix Reloaded. Eles botaram um monte de coisa maneira pra poder ser explicada no próximo filme, que era o Revolutions. Só que no Revolutions eles não explicaram mais nada. Ele simplesmente virou um filme de ação. O design dos personagens secundários e também dos cenários eu achei meio sem vida, meio carente de criatividade. O primeiro filme era mó legal, cara. Aquele labirinto todo elaborado, com uns paredões enormes e tal, cheio de era e plantas. Caraca, era tão maneiro, era tão instigante de ver. Aí você vê agora o Prova de Fogo e você vê, tipo, os mesmos cenários que você já viu, por exemplo, em Mad Max, que você já viu em Eu Sou a Lenda, que você já viu até mesmo em The Last of Us, um videogame. Aí tem também o lance dos zumbis e tal, eles não têm olhos, ok, e eles perseguem. Então, tipo, se você já viu muito filme de zumbi, se você já jogou muito jogo de zumbi, então você vai ver os zumbis ali, os infectados, e você vai falar, ok, eu já vi esse tipo de zumbi umas 500 vezes. Uma coisa que mais me irritou, cara, são os furos de roteiro que existem nesse filme, que me incomodam demais, porque, tipo, eu não vou dar spoiler agressivo do filme e tal, mas existem milhões de frases do tipo, você está bem? E o cara tá, tipo, morrendo, definhando, e alguém vai e pergunta, você tá bem? E, cara, pelo amor de Deus, né? Aí você vê também um personagem que passou, tipo, 3 anos vivendo na clareira, tendo que passar pelo labirinto e fazendo nubice no meio do deserto, no segundo ato do filme. É tanta coisa que você vê ali, em questão de sobrevivência no deserto e tal, e você vê que eles não são experientes em nada. Tipo, os 3 anos que eles passaram sozinhos na clareira não serviram pra nada. E pra finalizar, e justamente pra finalizar mesmo, porque isso acontece nos créditos do filme, a música, cara, a música que toca nos créditos, ela é tão boa, ela é tão épica, ela é tão sinistra, cara. Só que ela só aparece nos créditos do filme. É a música tema do Maze Runner e eles só botam nos créditos. Eles não botam nenhuma uma versão mais simples ou uma versão menos orquestrada. Enfim, essa música tema, os acordes dela, não tocam em nenhum momento do filme. Enfim, jovens, qual é a minha nota para esse filme? O que eu achei realmente desse filme? 6 estrelas e meia de 10. É um filme bom, eu gostei do filme. Então não pense que esse 6,5 ele é tipo, nossa, eu detestei o filme, meu Deus. Eu gostei do filme. Só que existem coisas, furos de roteiro, existem algumas paradinhas que eu olhei e caramba, por que tá nesse filme? E por que eles fizeram isso? Então é isso, jovens. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa análise e quer ver mais análises desse tipo, então dá um joinha esperto nesse vídeo, inscreva-se no canal, assina o canal aí para você visualizar mais críticas e também curta nossa página do Facebook. Por lá eu posto bastante coisa interessante sobre filmes, sobre séries, livros, sobre tudo. Então é isso, jovens. Fique com o Papai do Céu, um beijo, um queijo e até a próxima crítica. Fui!